Amém, boa noite, a graça e a paz para todos, amém? Amém, que bom estarmos aqui, reunidos, orando, buscando o nosso Senhor, e que Deus possa abençoar muito a sua vida, abençoar a sua casa, a sua família, prosperar os seus sonhos, seus projetos, amém? Irmãos, esta noite eu quero falar algo muito importante para nossas vidas, que é o crer corretamente, é viver o evangelho de fato, acreditar no verdadeiro evangelho e seguir o verdadeiro evangelho, que muitas vezes nós caminhamos em direções ao contrário daquilo que às vezes acreditamos ou não acreditamos, e andamos ao contrário daquilo que é verdadeiro. E um tema que eu quero trazer para nós nessa noite, e hoje é o último dia da nossa campanha, o 7º dia que ele veio para libertar os cativos. O nosso tema hoje é: a nossa conduta é fruto da nossa fé. O qual tem sido a nossa conduta é o fruto da nossa fé. E qual tem sido o fruto da sua fé? Qual tem sido os teus frutos? E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 1, versículo do 6 ao 10. Gálatas, capítulo 1, versículo do 6 ao 10. Quem não tiver Bíblia, acompanhe no telão. A minha está diferente aqui, eu vou acompanhar por aqui. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, agora repito: se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O último. Porventura procuro eu agora a favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se não agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Aqui os Gálatas estavam vivendo uma situação complicada. A doença dos Gálatas foi que eles misturaram as duas alianças. Eles estavam crendo no pouco da graça e também no pouco da lei, e misturando esse evangelho, que causava um problema muito sério naquela igreja. Eles tentaram criar um tipo de doutrina que combinava um pouco de graça e um pouco de lei. Se temos uma crença errada, mais cedo ou mais tarde, ela se revelará numa conduta errada. Então, se eu tenho uma crença errada, se eu acredito em alguma coisa errada, minha conduta diária ela vai ser incorreta também. E qual tem sido a nossa conduta diante disso? Qual tem sido a minha conduta diante daquele evangelho que eu acredito ser o evangelho verdadeiro? Que evangelho que você tem vivido aí fora? Que Cristo que você tem pregado? Porque a sua conduta é o que transmite o evangelho que você acredita. Crer corretamente sempre produz um viver correto. Para Paulo, era pior crer numa doutrina errada do que no comportamento errado. Olha o que ele acreditava: era pior para ele crer numa doutrina errada do que um comportamento errado. Porém, não deixará de ser pecado viver um comportamento errado. Não estou abrindo brecha, porque muitas vezes nós podemos achar que não, aí está abrindo brecha para viver um comportamento errado. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que às vezes o crer errado é muito pior do que o comportamento. Eu tenho que crer corretamente, porque quando eu creio corretamente e sei daquilo que é verdade, a própria palavra diz: conhecereis a verdade te liberta. Quando você conhece o verdadeiro evangelho, a verdade te liberta. Você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo das mentiras, dos enganos. Porque quando as pessoas, pode vir anjo, pode vir principado, pode vir potestade tentar pregar outro evangelho para você, mas quando você crê e acredita e sabe que é verdadeiro, você não é enganado.
porque sabe que o evangelho é verdadeiro e é puro, e ele te libertou. Podem vir tentar te enganar, contar mentiras, histórias, tentar te desviar a sua conduta, mas quando você crê corretamente, a sua conduta é certa. Você não curva diante dos erros, você não curva diante da corrupção, do pecado, da mentira. Se cremos de maneira certa, temos a provisão de Deus para vencer o comportamento errado. Olha só, se eu creio na provisão de Deus e creio na forma correta, Deus vai me ajudar a vencer o meu comportamento errado. Comportamentos errados nós temos dia a dia, mas quando eu estou seguindo o evangelho verdadeiro, acreditando na verdade, automaticamente o meu comportamento errado vai ser mudado. Ninguém é perfeito, todos nós pecamos. Temos comportamento que não agrada ao Senhor. Mas uma coisa que você tem que ter convicção é se você está crendo corretamente. E qual evangelho que você tem vivido? Qual Cristo você tem acreditado? Primeiro, tudo aquilo em que cremos vai afetar nosso comportamento. Se sua vida cristã não tem avançado, é porque em algum ensino foi ensinado para você errado, ou você estudou alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Se sua vida cristã não tem caminhado, não tem progredido, alguma coisa está errada. Olha as histórias de homens na Bíblia, creram corretamente, mas tinham comportamentos errados. Paulo, quando ele estava crendo errado, acreditando em outros deuses, matando em nome de Roma, o comportamento dele era completamente errado. E o crer dele era errado. Então ele começava a perseguir a igreja, ele matava, ele destruía. O crer dele estava errado. Mas quando Paulo teve um encontro com Cristo, o comportamento de Paulo começou a mudar. Paulo começou, em vez de matar, começou a dar sua vida para morrer. Quando Paulo batia, agora ele estava apanhando, porque ele entendia que o que vencia o mal era o amor. Então você pode perceber que o comportamento dele mudou, porque ele começou a crer corretamente. Então, se a nossa vida cristã está errada, se estamos caminhando de forma errada, observe os seus comportamentos. Como você anda diante dos seus amigos, nas rodas de piada, nos WhatsApp, nas redes sociais da vida? Olha o seu comportamento, o que você tem feito? Se você tem crido corretamente, e se o seu comportamento tem mudado. Nosso comportamento tem que mudar, porque é impossível eu ter um encontro com o Senhor e minha vida não ser transformada. Se minha vida não foi transformada até hoje, porque tem alguma coisa errada naquilo que eu aprendi ou naquilo que está sendo ensinado para mim. A minha conduta está errada, o meu crer também está errado. É impossível um homem ou uma mulher ter um contato com o Senhor Jesus e não ser transformado, é impossível. Se a sua vida não tem sido transformada, se o seu caráter não foi forjado, se o seu comportamento não foi mudado, e sua vida não foi transformada, tem alguma coisa errada no evangelho que você tem crido. E você tem acreditado em coisas erradas. O problema da Galácia lá, do povo de Gálatas, é um problema cristão, nosso também. Seu coração estava inclinado a viver como se a salvação de Deus precisava ser complementada com as nossas próprias obras. Muitas vezes nós achamos que nossa obra, alguma coisa que nós fizemos, vai ajudar Deus em alguma coisa. E eles estavam preocupados com isso. Eles estavam inclinados a isso, para ser salvo, eles precisavam de alguma coisa que eles fizessem para ser transformado, para que fosse mudado. E não precisava disso. Segundo, o que levou os Gálatas a distanciar do evangelho, que nos leva hoje também a distanciar? Creem corretamente, nos leva a distanciar do evangelho de Cristo. Misturar crenças, acreditar que é de outra forma que Deus nos ouve, ou achar que existe um intermediador entre Deus e os homens, misturar o evangelho com outras religiões, e achar que todos os caminhos levam a Cristo. Quem já ouviu isso? Todas as religiões salvam. As pessoas acham que cristianismo é religião, não é.
ser crente. Não, nós somos cristãos, nós vivemos o cristianismo. Não vivemos religião. Cristianismo, ele não é religião, é um estilo de vida. É mudança, é transformação. Olha a história. José, ele cria corretamente, mas o seu comportamento era errado. Quando ele entregou sua vida de fato ao Senhor, passou por muitos problemas. 12 anos preso, foi abandonado pelos seus irmãos, foi dado como morto. Mas durante a caminhada o seu comportamento mudou, porque é inevitável você ter um encontro com o Senhor e sua vida não ser transformada. Nós temos que começar a olhar os nossos conceitos em relação ao Evangelho de Cristo, porque o meu comportamento ele tem que ser mudado. O mínimo se constranger com o Evangelho, porque a palavra do Senhor ela tem que te constranger. Não tem como ela não quando você lê a palavra, ela está te dando tapa na cara, te mostrando suas condutas, seus erros do dia a dia. Então não tem como, é impossível você se deparar com a palavra, você se deparar com o Evangelho, você se deparar com o Cristo da cruz e não ser transformado. Você acha que já não passamos por grandes problemas, dificuldades, vontade de largar, de parar tudo? Já tive essa vontade. Mas eu creio que eu criei corretamente, mesmo que às vezes meu comportamento não foi legal. Mas Deus foi moldando esse comportamento no dia a dia. E só vai ser aperfeiçoado quando eu estiver na glória. Mas quando eu estiver aqui eu vou errar demais. Mas eu creio que eu creio corretamente. E nosso comportamento tem que ser mudado. Ele tem que ser transformado. Não podemos achar que existe outro intermediador, qualquer outros deuses, santos. Não existe. Foi Jesus Cristo que morreu por mim. Foi o sangue dele que foi derramado. Não foi imagem nenhuma, não foi Deus nenhum que derramou o sangue por mim. Não foi ninguém, foi Jesus Cristo que derramou o sangue por mim na cruz. Então só Ele é digno. Toda adoração, somente a Ele. Todo louvor, somente a Ele. Então não existe, isso é um crer correto, errado de acreditar que existe outro intermediador, que existe outro para mim caminhar. Não existe. Jesus Cristo é o único. Terceiro, toda mistura perverte o Evangelho. Os Gálatas estavam abandonando a pureza do Evangelho da graça e estavam misturando com a lei. Eles estavam deixando de crer em Cristo, mas acrescentavam a lei. E como que é essa graça misturada com a lei? Vou te dar um exemplo de alguns. Se a obra da cruz não faz a diferença no seu dia a dia, é um sinal de que você depende das obras da lei. Olha só, se a obra da cruz não faz diferença no seu dia a dia, esse é um sinal de que você depende das obras da lei, para que você comece a depender de outras coisas. O nosso dia a dia tem que ser dependente da cruz. Errei, olhe para a cruz. Pequei, olhe para a cruz. Estou passando por problema, olhe para a cruz. Os irmãos que foi dito hoje que estão enlutados, é fácil? Não, mas olha para a cruz, e é através dele que vai vir um consolo, é através dele que vai vir a paz que o mundo não pode oferecer, somente ele. É para ele que a gente tem que olhar. E se eu não estou olhando para a cruz, esse é o sinal de que eu estou dependendo da obra da lei. Eu não posso depender da obra da lei. Você crê que foi salvo pela graça, mas acredita que a santificação é pelo esforço próprio. Então você vive à base da lei. Santificar é o dia a dia meu e o seu. O que é o santificar? Ler a Bíblia, orar e jejuar. Mas eu acreditar que pelo meu próprio esforço eu vou alcançar alguma coisa. Eu acreditar que quanto mais eu fizer, mais Deus vai me ouvir. Você está vivendo debaixo da obra da lei, porque você está esquecendo de olhar para a cruz. Não é por esforço meu nem seu que as coisas vão ser mudadas. O meu papel como homem e mulher de Deus você tem que fazer,
que é o básico do nosso como cristão: orar, jejuar e ler a palavra. Agora, achar que os meus esforços vai mudar Deus, quando nós oramos para que ninguém morra, a pessoa vai e morre. Para que quando oramos para uma doença, a doença não é curada. Ou vice-versa, quando a pessoa não morre e é curada, não foi a nossa oração. A nossa oração, na verdade, quando nós oramos por essas causas, é para mudar a minha vida. Porque Deus, ninguém muda Ele, porque Ele já era, é e há de vir, Ele é para todo sempre, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, tem todo o poder, tem todo o conhecimento, Ele já sabia de tudo e já sabe de tudo. Então nós não mudamos Deus, Deus é imutável. Nós mudamos constantemente, nosso humor, nossas emoções mudamos constantemente. Hoje eu posso estar alegre, que amanhã acontece um problema e somos muito à base de alma, né? Hoje eu não estou bem, confunde a vida espiritual com alma, né? Hoje você está aqui louvando a Deus, aceitou Jesus, está buscando as bênçãos, e amanhã acontece alguma coisa, Deus não me ama. Não confunde a sua vida espiritual com a sua alma. A sua alma vai entristecer, a sua alma vai acontecer no dia a dia, vai ter problemas, vai pecar, vai errar. Mas a sua vida espiritual você tem que permanecer e não misturar as duas. Quando você pensa que Deus está zangado com você, é verdade que Deus ira por causa do pecado, mas nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Deus só nos vê em Cristo. Sobre nós não há condenação, nem a ira de Deus. Deus não concorda com nossos pecados, e Deus jamais vai aceitar nossos pecados. Mas nós achamos que Deus legalista. Amanhã Deus está bem comigo porque eu estou lendo a Bíblia. Amanhã eu não estou bem porque Deus não é assim. Não é um Deus legalista que vai ficar o tempo todo te condenando pelos seus erros. Deus quer que nós mudamos, quer que sejamos transformados, quer sim, quer que eu creia corretamente para que minha conduta transforme, mude. Mas é um dia após o outro. O que você tem que fazer nesse exato momento é começar a crer corretamente e largar de colocar o peso da lei sobre a sua vida, achar que nossos esforços, que nossa vida vai mudar alguma coisa em Deus. Tudo que nós fazemos, quando nós jejuamos, quando nós oramos, lemos a Bíblia, não é para mudar Deus, é para mudar eu e você. Percebe que quando você não lê Bíblia, você não ora, você não jejua, você percebe que você é uma pessoa mais rancorosa, uma pessoa mais chata, uma pessoa menos amorosa, uma pessoa menos paciente. Mas quando você começa a ler a palavra começa a te transformar, começa a te mudar. Você começa a ser uma pessoa mais carinhosa, atenciosa, começa a olhar para o outro, largar de olhar para nossos problemas, porque eu comecei a crer corretamente. Quando você pensa que agradando a Deus pelos nossos esforços ou mérito pessoal, a verdade é que estamos debaixo do amor e da aceitação de Deus por causa de Cristo. Não é mérito por nosso, mas tudo por causa de Cristo. Tudo que nós vamos fazer não tem nada a ver por mérito nosso, tudo é por causa dele, para ele. Seja no meu trabalho que acontece, é para ele, nós não merecemos nenhuma, nada. Se nós fôssemos merecer uma coisa, eu vou dizer uma realidade para vocês. A única coisa que nós merecíamos era o inferno, era a condenação, porque nós não merecemos nada. Quem merece é ele, ele pagou o preço. Então tudo que nós fazemos é para ele, para o louvor dele, para que ele seja glorificado e exaltado. Não é por mérito meu nem seu. Por isso que a nossa vida tem que estar no altar, entregar o nosso coração para ele, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Quando pensa que a vitória sobre o pecado e o diabo é algo que é conquistado pelos nossos esforços, na verdade a vitória é algo que recebemos pela graça. A verdadeira vitória não é conquistada, mas é recebida pela graça e pela fé. Então, quando nós vencemos o pecado e o diabo, não é pelos nossos esforços, é pela graça de Deus, uma graça imerecida para nós. Foi por ele.
pela graça dele. Isso está havendo um crer certo e uma conduta certa do próprio Pai. Ele acreditou que se morrendo por mim e por você, ia nos resgatar das obras do diabo e das obras do pecado. E creu corretamente que hoje, através do sangue dele, somos salvos. Através do sangue dele, daqui a um tempo ele vai vir nos buscar. Em breve tempo, que eu creio que Jesus Cristo está voltando. Ele nos deu o exemplo de crer corretamente e de conduta certa. Quando vivemos constantemente com sentimento de culpa e condenação por causa dos nossos pecados, e quem acha que precisa de se punir, não entendeu que seus pecados já foram cravados na cruz. Quantas pessoas pecam e desistem? Para mim não tem jeito, eu pequei, acabou. Mas esquece que o sangue, ele te purifica dos seus pecados. Para que nós pecamos, vamos errar, vamos até planejar pecado, que isso acontece demais, né? É o pecado premeditado. Mas o sangue nos purifica. Porque quando nós anulamos o sangue e dizemos que meu pecado não tem jeito, que a minha vida não tem jeito, eu anulo o sangue, eu anulo a cruz. E não tem como anular a cruz, não tem como anular o sangue, já foi pago, o preço já foi pago, o diabo já foi derrotado, não há condenação sobre mim nem sobre você. Então você tem que acreditar sim, crer corretamente. Errou, pequei, arrependa-se, volta para o Senhor, volte os olhos para Ele, mas arrependa-se. Você tem que voltar. Você não pode deixar e acreditar que o seu pecado é tão grande que o sangue não pode te purificar e te limpar. O sangue já foi derramado. E nosso Cristo vive. Ele está zelando por você. Ele está guardando a sua vida, a sua casa. Quantas pessoas pereceram, mas ainda estamos de pé. Que o Senhor tem te guardado, tem guardado a sua casa, tem guardado a sua vida. Basta você mudar agora o seu crer, para que a sua conduta também mude. Quando presume que a vida cristã é muito difícil e penosa, a verdade é que a lei é sempre penosa, mas a graça traz paz e descanso. Nossa, a vida cristã é tão chata. A vida cristã, né? É que nem muitas pessoas acreditam que vai para o céu, vai tocar harpa, né? Vai andar pelo jardim comendo. Tá vendo muito Warner Bros, né? Tá vendo muito filme. No céu não vai existir nada disso. No céu a palavra diz que nem olhos viram, nem penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Se você acha que já viu coisas lindas, maravilhosas, não chega nem perto daquilo que o Senhor preparou para nós. E a vida cristã, ela não é penosa e não é difícil. O que é difícil é nós abrirmos mão dos nossos pecados, é nós abrirmos mãos dos nossos erros, das nossas condutas erradas, do nosso crer errado, do nosso orgulho que é muito grande. Eu não sei o que o Senhor quis fazer. Aconteceu comigo ontem. Ontem eu sofri um acidente de moto. E o rapaz estava errado da caminhonete. Ele entrou contramão e me bateu lá. E eu caí no asfalto e machuquei a perna. E ele fugiu. Sabe aquele sentimento que mexeu com o meu orgulho? E um sentimento de impunidade. Eu ainda falei para alguns carros: corre atrás. O cara fugiu lá para Jó e foi embora. Eu tive um sentimento de impunidade tão grande. Só que depois a gente vai entender. É o crer corretamente. Mas eu podia ter morrido. O Senhor me livrou. Eu podia ter um prejuízo maior, mas a cruz me livrou. E eu tenho que acreditar que a justiça de Deus vai trabalhar com ele, e que Deus alcance ele e salva a vida dele e a casa dele. Eu tenho que crer assim. O orgulho, o nosso orgulho, o orgulho lá, tem até uma música que diz isso: o orgulho de Adão e Eva tirou eles do jardim.
E quantos de nós temos saído do jardim da presença de Deus? Por causa do nosso orgulho. Por causa do nosso orgulho nós temos largado a presença de Deus. Por causa do nosso orgulho nós temos largado de pedir perdão. Não temos mais pedido perdão para ninguém. O nosso orgulho não permite mais que nós amamos, que perdoamos mais. Porque o nosso orgulho é tão grande que largamos de conversar com nossos entes queridos. E pessoas que um dia nós fomos tão próximos, que nós amávamos tão, que agora o meu orgulho não permite eu fazer mais isso. O meu orgulho me impede de alcançar as coisas grandes. Crer corretamente, e essa conduta do orgulho, da falta de perdão vai ser transformada. Mas temos que crer corretamente. Quando pensa que não merece receber bênçãos, se pensar que precisa ser merecedor das bênçãos imerecidas, na lei você deve merecer para receber. Na graça você recebe sem merecer. Nós não merecemos bênção nenhuma, mas o Senhor te abençoa com trabalho, o Senhor te abençoa com carro, com casa, com salário. Sem merecer, o Senhor nos abençoa. Isso é graça, isso é cruz, isso é Cristo. É receber sem merecer. É que nem você fez várias coisas erradas, mas chega todas aquelas pessoas que você magoou e começa a te presentear. Você está recebendo algo que você não merece, mas está recebendo o presente delas. É assim com Deus. Nós pecamos e erramos contra Ele diariamente, mas recebemos as bênçãos, o cuidado, o guardar e o principal, a salvação e a vida eterna, por causa dEle. Quando pensa que já esgotou a paciência de Deus, o fato é que seu conceito apenas as pessoas boas merecem receber graça. Mas isso é uma contradição, pois a graça é justamente para quem não merece. Eu não mereço, por isso eu creio que eu tenho a graça. Não somos merecedores de nada, mas por amor a Cristo e pela graça dele, eu recebo. Você crê? Quarto e último, a diferença entre a graça e a lei. A lei, tudo depende do homem e da sua obediência. Imagina, tudo se dependesse de nós. A lei é baseada nisso, tudo depende de mim. Tudo. E você fazendo autoanálise de você mesmo. Se você depender de você para receber tudo aquilo que tem para receber, você receberia? Seja as bênçãos espirituais, seja um familiar. Você acha que receberíamos? Eu creio que não. E a graça tudo depende de Jesus e de tudo que Ele realizou na cruz. Agora fica mais fácil, porque quando eu estou com Ele, Ele me abençoa mesmo eu sem merecer. Ele me guarda mesmo sem eu merecer. A lei exige justiça, mas a graça, ela te concede justiça. A lei, faça você. A graça, eu, Cristo, faço por você. Resumindo, a lei tem a ver com você olhando para si mesmo, mas tudo pela graça tem a ver com você olhando para o alvo e para a cruz, que é Jesus. Aí é você olhando para lá e crendo que o seu alvo é Cristo e que você vai chegar nele e Ele vai te conduzir ao caminho, vai te conduzir no crer corretamente, e a sua conduta será transformada dia após dia. Quando começar a olhar para Jesus, você começará uma transformação de dentro para fora, abrindo mão do pecado e das velhas práticas. Olhem para a cruz, olhem para Jesus. Não olhem para os seus esforços humanos e religiosos para alcançar a graça de Cristo. Isso não vai te levar. Isso é misturar a lei com a graça. Sempre quando você estiver caído, pensa que não é pelo seu esforço que você vai se levantar, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você percebe que cair é nosso, mas é Deus que vai te erguer. Então, crer nele, acredita nele, não é seus esforços.
Busque o Senhor, busque transformação. Não aceite viver mais esse evangelho. O evangelho, meia boca. O Senhor diz que não tem como servir a dois senhores. É impossível servir a dois senhores. Estou na farra durante a semana, mas domingo eu vou para o culto. Engano nós achamos que estamos servindo a Cristo. Não estamos. Não estamos mesmo. O seu ato de vir é um estado religioso. Mas quando eu estou direcionado a Cristo, voltado para Cristo, tudo vai ser transformado. Ser cristão é ótimo. Viver o cristianismo é maravilhoso. Porque quando eu não vivo, eu tenho uma incerteza do amanhã. Será se eu vou ser salvo? Será se eu estou sendo salvo? Mas quando eu estou com Cristo, eu tenho a paz no meu coração, saber que se eu não amanhecer, eu estarei na glória com Ele. Eu tenho que crer nisso e acreditar.